Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 19º domingo do tempo comum, nós recebemos a palavra de Deus que nos interpela por este mandato rigoroso do Senhor. Quantas vezes temos ouvido em nossos tempos de um Senhor que é apenas misericórdia? Em nossos tempos, apresentar o Senhor como Ele é, que é misericórdia, que é compaixão, mas também que é justo juiz, parece ser um crime. E muitos cristãos, ou que foram pelo menos batizados, se afastam quando pregamos verdadeiramente o Senhor, porque ouviram falsas pregações que apresentam um Jesus fofinho, bonitinho, queridinho, amiguinho, um Jesus com glitter e lantejoulas, um Jesus que não vem e não se importa com o nosso modo de viver e com o nosso testemunho. Infelizmente, a grande maioria daqueles que foram batizados creem nesse falso Jesus. Um Jesus que não há de nos julgar, ou que se há de nos julgar, já não vai precisar julgar porque estamos todos salvos. Todos vão para o céu indiscriminadamente. Da pessoa pior neste mundo até aquela pessoa muito boa aos olhos do homem. E então se vai perdendo a noção do que é a vida eterna, se vai perdendo a noção do que é o objeto da nossa esperança. A carta aos Hebreus, que hoje ouvimos, nos fala sobre o que é isso que nossos patriarcas na fé esperaram. E por que é que eles são modelo de fé? Porque esperaram. O verbo esperar e o substantivo fé têm muito em comum. A fé é a convicção de que aquelas realidades que nós ainda não vemos, mas esperamos, porque cremos naquele que nos prometeu, porque sabemos que Deus é verdadeiro e não promete algo falso. A fé é a convicção nessas realidades que nós ainda não vemos. E por causa disto que esperamos um dia receber a vida eterna, por causa disto nós passamos a agir e deixar que o Espírito Santo haja em nós para agirmos de modo digno, de modo de herdeiros. Imaginemos, e não precisamos nem imaginar porque nós vemos isso às vezes no dia a dia, alguém que se sabe herdeiro de uma grande fortuna, mas ele pouco se importa com seus pais, muito menos com o esforço que seus pais tiveram para amealhar aquela fortuna. Ele está apenas esperando que morram os velhos para ele usufruir. E ele trata mal os pais, e ele os abandona, e ele os difama, e ele dilapida o patrimônio dia a dia. O que vai receber quando os pais morrerem? Não é assim também como este insensato e este louco que muitas vezes nós nos comportamos? Nós esperamos pela fé a vida eterna e nós estamos louquinhos neste mundo buscando as coisas terrenas. Nós estamos preocupados com tanta coisa, mas não estamos preocupados em garantir esta herança que nos foi assegurada. Aqueles nossos patriarcas, e dizemos também as matriarcas da fé, como Sara, como Raquel e tantas santas mulheres do Antigo Testamento, elas esperaram e eles esperaram no Senhor. Ouviram a promessa. A carta aos Hebreus recorda que Moisés viu a Terra Santa e não pôde entrar.
Abraão viu os tempos do Messias e não o conheceu pessoalmente porque morreu, mas morreram na fé, isto é, permaneceram fiéis ao Senhor durante toda a vida, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando as coisas do alto. Como eles fizeram isto? Preparando-se diariamente. Por isso ninguém pode dizer: vou deixar para me preparar para Deus e para as coisas do alto quando tiver tempo. Por isso é uma insanidade que alguém cristão diga: hoje não tive tempo nem para rezar, hoje não tive tempo nem de me oferecer a Deus, hoje não tive tempo de fazer as obras que Deus me pede. É uma insanidade e uma loucura quem diz isso. É todos os dias que devemos estar com os rins cingidos e as lâmpadas acesas para esperar a vinda do Senhor. A mesma carta aos Hebreus vai repetir algo que é próprio da pregação dos apóstolos. Admoestai-vos uns aos outros para o dia que se chama hoje. É hoje o dia do meu encontro com o Senhor. Não é daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 ou 90 anos. É hoje o meu dia do Senhor. É hoje que o Senhor vai bater a minha porta. E eu devo estar pronto para recebê-lo e servi-lo. E então, o Senhor diz que felizes os empregados. Nós somos os empregados, não nos esqueçamos disso. Nós não somos os patrões, nós somos os empregados. Os empregados serão muito felizes quando o Senhor chegar, bater a porta, abrirmos a porta para Ele e Ele ver que estamos a seu serviço. E então diz mais ainda Jesus: mais felizes serão ainda porque o Senhor vai nos servir, se nós estivermos prontos para Ele. Por isso, o Senhor compara tantas vezes este empregado e este patrão. O empregado que está atento às ordens do patrão. O patrão que inverte seu papel e se torna nosso servidor, quando nós servimos o Senhor. E mais ainda, um belo símbolo usado tantas vezes na Sagrada Escritura e na Antiguidade. Este servo que foi encontrado fiel, este empregado que é encontrado fiel pelo Senhor, ele não vai receber pouco, ele vai receber a administração de todos os bens do Senhor. Pedro pergunta: isso que o Senhor diz é para nós ou é para todos? Para quem será? Pergunta que Pedro se faz. Será que a nós também, servidores da primeira fileira, nós, sacerdotes do Senhor, será que essa parábola contada no Evangelho também é para nós? Vejam a pergunta de Pedro. É a pergunta também que muito sacerdote deve se fazer até hoje. Será que o Senhor vai me tratar como o povo que não é sacerdote? Será que vai me tratar do mesmo jeito? E que diz o Senhor? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito confiado, muito mais será exigido. Talvez Pedro, sempre instigado a fazer perguntas pelos demais discípulos, talvez Pedro tenha se perguntado e tenha perguntado ao Senhor: será que essa dureza com que o Senhor vai nos tratar é para o povo ou é também para nós que estamos na primeira fila do serviço? Será que a gente não vai ter uma chancezinha a mais? A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O Senhor vai dizer também que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, também não poderá ser fiel no muito. Porque aqui entra esta advertência
a nós sacerdotes. Muitos sacerdotes escutam esta homilia, este sermão que gravo sempre enquanto estamos aqui, e se perguntam: e nós? O que haveremos de receber? Assim como os discípulos perguntaram ao Senhor: e nós que deixamos casa, família, bens, o que é que nós vamos receber? É uma pergunta legítima, porque o ser humano está sempre desejando algo. Essa pergunta os discípulos fazem: e nós, que deixamos tudo para te seguir, Senhor, o que vamos receber? O Senhor diz que aquele que deixar casa, família, dinheiro, posse, honra, bens, receberá já aqui na terra a recompensa. Já aqui na terra. Alguns dias atrás, dia 4 deste mês, celebramos a memória de São João Maria Vianney, patrono de todos os sacerdotes. Quando se diz patrono, se diz modelo. A Igreja nos quer colocar São João Maria Vianney como modelo possível. Não é modelo para achar bonito, é modelo possível. Ou seja, todos nós sacerdotes, padres e bispos, se formos fiéis ao Senhor, poderemos alcançar o grau de santidade e amor a Deus que São João Maria Vianney alcançou. Porque muito nos foi dado, e portanto muito nos será pedido. Muito nos foi confiado, e muito mais será exigido. É aqui que eu também, não como sacerdote, mas como cristão, como todos vós, devo me perguntar: o que é que eu recebi no meu batismo? O mês de agosto, todo ele é dedicado a contemplarmos, meditarmos e rezarmos sobre as vocações. Primeiro domingo, para recordar a vocação sacerdotal. Mas aqui, antes mesmo de haver sacerdote, é necessário haver uma criatura que foi batizada. A vocação primeira é a vocação de ser filho, filha de Deus. O que é que eu recebi no meu batismo? É a pergunta que todos nós devemos nos fazer. Isto que me foi dado, ser filho de Deus, não é o dom maior de todos? Não é a coisa tão tremenda e tão grande que nós não conseguimos nem contemplar e conhecer tudo aqui na terra? São Paulo vai nos dizer isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas somente na vida eterna, somente quando passarmos dessa vida, é que nós vamos compreender realmente o que é ser filho de Deus. Ser co-herdeiro do reino dos céus. É tão grande a nossa vocação de filhos de Deus, que deveria nos fazer viver em temor e tremor. Aqueles que não receberam o batismo, aos pagãos, por exemplo, será cobrado algo. A nós que fomos batizados, grande será o nosso julgamento. Por isso o Senhor diz: aquele servo, aquele empregado, que conhece a vontade do Senhor e não a põe em prática, será chicoteado muitas vezes. Receberá um castigo tremendo. Aquele servo que não conhecia esta vontade, receberá um castigo menor, se for infiel. Estamos falando aqui dos empregados infiéis. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. É aqui que nós ouvimos a primeira leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação que foi predita a nossos pais, foi predita muito tempo antes, quando nossos pais viviam na escravidão. A eles foi anunciada: primeiro vocês serão libertados da escravidão do Egito,
Depois os assentarei em uma terra que corre leite e mel, símbolo da vida eterna onde nada nos falta. Mas a grande noite da libertação será quando Deus enviar seu Filho para se encarnar. A grande noite da libertação será quando este Filho, tendo passado pela morte, ressuscitar. E então nos libertará, não apenas da escravidão das coisas do mundo, mas da escravidão do pecado e da morte. Estes pais na fé, estas mães na fé, que esperaram porque sabiam em quem punham a sua confiança, a quem haviam dado crédito, e se conservaram intrépidos na fé. Não foram todos que transpuseram o Mar Vermelho que se salvaram. Não foram todos que foram batizados que se salvaram. Foi, como diz o Senhor, um pequenino rebanho, ou como tantas vezes diz a Sagrada Escritura, um pequeno resto de Israel. Estes são chamados os justos, os santos. A palavra de Deus nos diz aqui na tradução portuguesa, os piedosos. Os piedosos, filhos de Deus, filhos dos bons, os justos. É aqui que nós devemos nos alegrar com o Salmo 32. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor nos escolheu como sua herança. Alegrai-vos no Senhor, porque o Senhor pousa os olhos, isto é, protege aqueles que confiam nele, aqueles que o temem, e ele está pronto para libertá-los da morte. Quando há um justo, um santo entre nós devemos render graças a Deus, porque são eles que sustentam o mundo com a sua oração. E nós todos fomos chamados à santidade. Há poucos dias atrás eu vi um destes perguntadores de internet perguntando a um desses respondedores de internet, porque a moda agora é pessoas fazerem perguntas e outros responderem. Ele dizia: mas esta vocação à santidade é um convite do Senhor? E o respondedor lá do alto da sua ignorância dizia: é um convite do Senhor. Não é um convite do Senhor, é uma obrigação para nós que fomos batizados. O Senhor diz: sede, verbo no imperativo, verbo ser, sede santos, como meu Pai é santo. Ele não diz: queiram talvez ser santos, busquem a santidade, sede santos. Santo é sinal, é símbolo de justo. Santo também é o bem-aventurado, que tantas vezes o Senhor utiliza o termo feliz. Voltemos ao Evangelho. Feliz, bem-aventurado, santo, justo, aquele servo que o Senhor encontrar pronto quando ele vier. Quando virá o Senhor? Há 2000 anos, pelo menos, nós anunciamos que o Senhor vai voltar. Admoestai-vos sobre o dia que se chama hoje. É o que nos diz a carta aos Hebreus. É hoje que o Senhor vai voltar. Por isso o Senhor diz: não creiam quando alguém disser: o Senhor está aqui, o Senhor está ali, o Senhor chegou a colar. Ele vai chegar como ele mesmo disse que iria chegar, como um ladrão. Ladrão não avisa. Imagine o ladrão passar na tua casa e dizer: que horas tu não vai estar em casa porque eu vou chegar aí para roubar. Isso seria uma loucura. O Senhor não vai nos dar tempo para nos prepararmos para a sua vinda. O Senhor não vai dizer assim: José, Maria, te prepara que daqui a 5 dias tu vai morrer e vai comparecer diante de mim.
O Senhor não faz isso. É no hoje que eu devo estar à porta, em pé, reincingidos, lâmpada acesa, esperando o meu Senhor. É hoje que o Senhor quer me encontrar, disponível para Ele. Ficai certos, aqueles servos que forem encontrados, acordados, atentos, disponíveis para o Senhor, aqui vai se inverter os papéis. O próprio Senhor vai cingir-se, vai nos fazer sentar à sua mesa e vai nos servir. Símbolo belíssimo da vida eterna. Aqueles servos que forem encontrados prontos, disponíveis, o Senhor vai lhes dar a vida eterna, onde há fartura, onde há a felicidade eterna. Que nenhum de nós faça como o mau servo, o mau empregado, que diz: o Senhor está demorando. O Senhor disse que viria, até agora não chegou. Vou viver a minha vida como eu quero, vou comer, vou beber, vou fazer arruaça, porque o Senhor prometeu e nunca vem. Que nós não tenhamos a desgraça de sermos encontrados assim. Recordemos em nossas orações de todos os sacerdotes nesse dia. Recordemos de rezar, não só por este indigno padre, mas também pelo nosso bispo, pelo Santo Padre, pelos demais padres e bispos. Que nós, sacerdotes, precisamos, como todo cristão, diariamente da graça da conversão, para sermos mais fiéis ao Senhor. Sobre nós pesa esta grande advertência do Senhor: a quem muito foi dado, muito será pedido; a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Não esqueçamos que todos nós, como cristãos, esta advertência do Senhor paira sobre nós. A nós foi dado o maior dom possível, o de sermos chamados e termos sido tornados filhos de Deus. Que o Senhor nos sustente na nossa fidelidade a Ele, no serviço a Deus e aos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.